E aí, gente, tudo bem com vocês? O meu nome é Leonardo e esse aqui é o Recuse a Pílula Vermelha, canal pra gente falar das nossas masculinidades de uma maneira um pouquinho menos tóxica. Eu tô aqui com a Maiara Souza. A Mai, ela trabalhou comigo em uma empresa de tecnologia, uma grande empresa de tecnologia, não vou falar o nome da empresa, mas enfim, é fácil de achar. E é muito doido assim, né? Foram vários anos que a gente trabalhou em paralelo, não super junto, mas existe um laço afetivo, um laço de carinho aqui e um acompanhamento, inclusive, pelas redes sociais, né? Caminhos distintos, mas é muito legal que ao longo do tempo fui vendo a Mai voando, né? Então, é, já vi em painel representando uma voz jurídica nos meios corporativos, então, nossa, que legal. Né? Já vi assumindo um papel de liderança também em uma empresa de tecnologia, então, ainda que à distância, vejo, putz, meu, como uma figura que além eu tenho respeito e carinho, é uma figura a ser admirada, né? Uma voz a ser levada em consideração, a ser falada. Então, Mai, nossa, muito obrigado por participar do Recusa a Pílula Vermelha, né, nesse quadrinho, né, que a gente chama de Diálogos com Elas, que tem a proposta, inclusive, de abrir um canal de comunicação com o lado oposto, com o sexo feminino, fazer o oposto do que os red pill e os machistas, eu não vou falar como se eu tivesse, nossa, eu sou um desconstruidão, não é, exatamente, não é isso, assim, mas as pessoas que usam isso como uma bússola moral não fazem, né? Não levam em consideração o que vocês têm para falar. Então, obrigado por estar aqui, muito obrigado. Seja bem-vinda. Dá um oi para o pessoal. Obrigada, Léo. Obrigada pela apresentação. Foi uma honra você ter me convidado. Acho que assim, é difícil, cara, que você falou, eu falei, poxa, quem sou eu para falar alguma coisa, né? A gente já pensa em toda a parte técnica e científica, que a gente, enfim. Mas quem sou eu? Sou eu, uma mulher que trabalha no mundo corporativo e que, enfim, lida com questões questões machistas mesmo na vida inteira, né? Não só no trabalho, como no dia a dia, enfim. Então, sim, talvez eu tenha alguma propriedade para estar aqui para falar, mas não toda essa que você me deu. Eu agradeço a apresentação, mas peço para as pessoas ouvirem com parcimônia, assim. Então, vamos lá, vou tentar dar o meu melhor aqui. Muito legal. Sobre isso, mas eu não sei se você pode abrir qualquer coisa, né? Talvez, enfim, de uma maneira um pouco mais etérea, assim, mas a gente vê, né? Pô, empresas de tecnologia normalmente são essas empresas legaizonas, né? Empresas que são diversas, que são inclusivas e tal. E a gente tem uma imagem de que machismo não é tanto um problema, de que não existe tanto a coisa, né, do da imposição, né, de um abuso de autoridade, vamos colocar assim, que normalmente é super comum aos homens. Assim, por exemplo, já trabalhei em empresa de telecom e, putz, é água, assim, isso super acontece. É, Uhum. nos meios que você caminhou, andou, isso é um problema? Então, quando eu trabalhava em escritório de advocacia, eu acho que tinha mais. A gente tem uma cultura mais de hierarquização, que uns são doutores, e, enfim, tem aquela coisa, aquela atmosfera de hierarquia, que acho que isso acaba dando espaço para que o machismo tenha também sua voz assim maior. Nas empresas de tecnologia, eu digo até que eu tenho sorte, porque as minhas líderes sempre foram mulheres que reportam para homens. Então eu acho que eu sempre tive um pouco desse filtro, assim, de saber que algumas coisas ali aconteciam, mas não chega em mim porque tem esse filtro passando. Mas não necessariamente também o machismo vem de cima, né, da questão da hierarquia. Então, às vezes, é aquilo que todo mundo já sabe também, mas nem todo mundo deixa de fazer. Você está numa reunião, aí vem uma pessoa. Acontece com frequência, né? Então, eu estou ali como jurídico da empresa, vem alguém de outra área me ensinar a lei. Você fica, sério mesmo? Você vai me explicar o que é a lei, não sei das quantas, se você nem é advogado, então, assim, acho que é mais nesse sentido. Mas eu acredito que empresas de tecnologia tenha, não que não exista, porque, enfim, o machismo está enraizado em todos nós, né? As mulheres propagam o machismo também se não prestaria atenção, os homens são machistas, então, assim, não é que não tem, mas eu acho que já tem um ambiente que você não pode ser tão escancarado, você precisa começar a questionar. Sim, faz sentido.
Meu, tem uma coisa que é muito engraçada, assim, né, sobre isso que você falou, né, antes de entrar nas perguntas da entrevista mesmo, assim, faz um tempo aí, né, que eu tenho estado em papéis de liderança em empresas de tecnologia. E aí é muito doido esse shift, assim, porque o que acontece? Antes eu tinha vindo de empresas muito tradicionais, que eram empresas grandes de telecom, sempre mais de 3 mil funcionários e tal, e sempre essa cultura, né? Cultura do pau na mesa, né? Cultura do, Uhum, esse cara tem bola, né? Que faz, acontece, pula e pisca, que grita, intimida todo mundo e tal. E essa era a minha referência antes de entrar na empresa que a gente trabalhou. Mesmo lá, né, eu fiquei. Quando eu entrei tinha 70 pessoas, quando eu saí tinha 1.600. Mas mesmo lá, assim, as minhas figuras de referência iniciais eram figuras masculinas. Né? E estando na liderança, né, então eu tinha visto os caras que eu me espelhava, e aí lá também, né, tinha uns caras que eu falava, nossa, meu Deus, esse cara é muito foda e tal, não sei o quê. E aí, o meu. Mas é muito doido isso, assim, né? Porque eu nunca fui desenvolvido para me tornar um líder, assim. Então foi muito uhum. orgânico, a coisa foi acontecendo ali. E aí, quando eu comecei a cair com lideranças femininas, foi uma mudança no meu estilo de ver como as coisas acontecem, né? De realmente me importar com como as pessoas estão se sentindo, de querer me conectar com elas e tal. É, é lógico, né? Eu acho que existem homens que são mais sensíveis, existem mulheres que são mais, né, mais lógicas e tal, mas eu acho que, principalmente por conta da construção social, assim, né, essas mulheres com as quais eu me relacionei, elas me ensinaram um jeito de ver liderança que era bastante diferente daquilo que eu tinha como referência e virou uma nova referência. E aí agora, quando eu vejo os Uhum. caras que quer ser friozão, que quer botar o pau na mesa, que quer falar não sei o que quer gritar e tal, eu fico, caralho, brother, nossa, que inferno. Que Rebobina, bosta. volta toda. Uhum. Então tá, vai. Assim, então eu não posso nem dizer, nunca tive um líder direto, Uhum. homem. Então, assim, acho que talvez seja um pouco de sorte da minha parte, não generalizando, lógico, mas eu não tive que lidar diretamente com essa questão de subordinação para uma figura masculina. Sempre tive um filtro feminino no meio. Show! Então tá bom, mãe. Então vamos lá, né? Já sabemos, então acho que é legal esse começo porque coloca pra gente de qual lugar que você está falando, né? Mulher que Uhum. trabalha com jurídico, empresa de tecnologia, lida com leis, né? Com meios jurídicos e tal. Já lidou com consultórios de advocacia e tudo mais. Então dá pra gente ter uma noção mais legal, né? De onde que você fala. Então vamos lá para a primeira pergunta, que é pensando no sexo masculino, né? E aí muito, né, inclusive assim, dando alguns exemplos, né? Pô, às vezes a mulher fala assim: "Ah, você não é homem de fazer aquilo", ou o cara fala: "Ah, você não tem bola para fazer isso". Qual que é a expectativa da Maiara ao lidar com o sexo masculino? Sabe que eu imaginei que você ia fazer uma pergunta desse tipo, eu passei o dia me questionando sobre essa. Eu acho que tem uma questão que vem muito na minha cabeça, que é o quanto, não só os homens, mas a sociedade em si, espera que a mulher seja uma só. Então, assim, se ela é mãe, ela não pode ir pro bar e beber, porque cadê seu filho? Se ela é uma advogada séria, ela não pode ir pro bar beber, porque ela é uma advogada séria. Agora, o homem, ele pode transitar em vários cenários. O cara, assim, ele é foda no trabalho, mas todo mundo sabe que ele trai a mulher dele a rodo. Tudo bem, ninguém questiona o trabalho dele por conta dessa postura dele com alguém que ele fez um compromisso ali dentro de casa. Então, eu acho que se espera assim que os homens parem de ver as mulheres como uma única, tipo, ou ela é a mãe, ou ela é a certinha, ou ela é a errada, ou ela é, não tem meio termo, assim. Acho que até trazendo um exemplo da minha vida, uma vez eu fui num happy hour na empresa e assim, você me conhece há muitos anos, eu sempre fui muito na minha, assim, tá? Eu gosto de sair, mas assim, eu fico na minha real. E aí eu lembro que nesse dia eu bebi, e aí um dos diretores veio e falou assim: Ah, ontem a Mayara tava soltinha. Eu falei, soltinha? Que palavra é essa, sabe? Eu não fiquei com ninguém, eu não dei em cima de ninguém, soltinha, porque eu bebi, assim, me conversei como todo mundo estava conversando. Então, acho que às vezes a gente acaba adotando posturas muito extremas
Então, assim, ou você, se você decidiu que você é uma pessoa, uma profissional séria, você tem que ser séria o tempo inteiro, até no happy hour, porque senão alguém vai falar no outro dia que você estava soltinha. Peraí. Nossa, é muito doido isso, assim, né? Eu acho que é engraçado quando a gente começa a perceber os nossos próprios privilégios a partir dos desprivilégios dos outros, assim, né? Teve uma pessoa que me mandou um vídeo falando, né? Só que era um homem, né? O que significa ser homem, né? Que também trabalhou com a gente, que foi o Pedro. Não sei se chegou a conhecer o Pedro, que era um careca e tal. Enfim, Uhum, e ele é um homem negro, né? E ele começou a falar, né? Desses comentáriozinhos, assim, né? Esses papéis que eu nunca precisei pensar, sabe, mãe? Nunca precisei pensar sobre uhum, isso, assim. sim. Tipo, caralho, nunca fui colocado nesse lugar de, putz, o Léo tá soltinho. Tipo, é muito. Não, e se for colocado, vai ser um elogio. Tipo, nossa, o Léo ontem tava Eu acho que sim. soltinho, mas é bom. Eu acho que sim, eu acho que sim. Caralho, que merda, hein? Não vou mentir. Consigo imaginar, mas consigo imaginar. É. Porque isso também, no final das contas, acaba, eu acho que inibindo o seu comportamento, não só no happy hour, né? Mas fora dele. Imagina que, pô, às vezes você tá na empresa e, pô, tá em um momento de uma descontração um pouco maior e, tipo, caralho, vamos falar de uma maneira pejorativa de novo aqui, é melhor eu não me soltar, né? Puta, que bosta, cara. É, exatamente. Você já se coloca numa situação de é melhor eu não abrir a boca, porque qualquer coisa pode ser interpretada diferente e eu não posso mexer nessa imagem que já foi construída, assim. Então, deixa como tá. Péssimo. Tá bom. Vamos pra segunda então. É, Então a segunda pergunta seria: é, beleza, né? Eu entendi que o que você está falando é que os homens precisam ver as mulheres como pessoas multidimensionais, né? Não são exatamente. personagens que atuam em um papel, né? Basicamente como a gente se vê, né? Tipo, caralho. Sim, exatamente. É, É, você colocou de um jeito lindo, Léo, adorei. tá bom. Resumiu assim, brilhantemente. Então, segunda pergunta seria: se tem algum homem que reflete essa expectativa? E se tiver uma historinha do porquê que ele refletiu. Eu não sei se você viu, tá aparecendo aqui, eu vou cortar isso depois. Mas tá aparecendo aqui que vai Tá, acabar. Eu mando outro link pra você e a gente volta. tá. Acho que dá pra entrar no mesmo até. Achou. Acho que sim. É. Tá bom. É, se tem um. Assim, difícil essa pergunta, difícil. Assim, acho que tem muitos homens hoje em dia que estão nessa fase de desconstrução, assim como as mulheres. A gente, né, precisa se policiar o tempo inteiro. Assim, eu brinco com as minhas amigas que eu falo, cara, às vezes a gente já sai falando, ai, a ex do fulano é louco. Peraí, vamos parar de falar isso. Ela é só a ex e agora você é a atual e vamos parar. Ai, a madrasta da minha filha é um monstro. Não, pelo amor de Deus, tipo, é alguém que vai fazer parte da vida da sua filha e vamos ver se isso vai dar certo. Então, acho que a gente propaga muito. Tem uma cultura assim, do mesmo jeito que os homens têm essa cultura muito enraizada, mas eu tenho algumas referências assim de amigos que estão nesse processo de que eu sinto que tem um questionamento, que tem um. Pera, deixa eu ouvir aqui, porque pode não ser igual eu achei que era a vida inteira, mas dizer que tem uma figura, assim, que eu falei, nossa, assim, acho que todos nós estamos. Não tem nenhuma figura feminina que eu possa te dizer que é assim. Eu não imaginaria ninguém assim que esteja totalmente no papel. Mas tem alguma historinha de exemplo, então? Que foi, por exemplo, o contrário do que aconteceu Uhum. contigo na empresa que a gente trabalhou. Que em vez, depois eu corto isso também, Uhum. que em vez de falar, a Mayara tá soltinha, que putz, meu, foi o contrário, te abriu mais espaço, você se sentiu mais à vontade, foi legal pra caramba. Homens. Se não, Difícil, difícil. Acho que assim, né? Tem níveis e níveis. Então, por exemplo, meu pai é uma figura muito importante na minha vida. E ele é assumidamente assim. Cara, eu fui ensinado assim. Você também não pode ficar brava, você tem que ter paciência. E aí a gente está nessa construção de, tá bom, vou ter paciência e você vai tentar ouvir. E eu acho que assim, a gente está num momento que
a gente teve uma ruptura, assim, de não vamos nos falar mais, que a gente chegou no nosso limite. E aí a gente percebeu que não, ruptura também não funciona, a gente se ama, vamos fazer dar certo. Então a gente está nesse momento realmente assim de construção. E eu vejo ele assim, se contorcendo com alguma coisa que eu falo, mas ouvindo, assim, que é uma coisa que para ele assim tá além da essência. Assim, ele precisa, tá, tudo bem, eu não vou mais falar isso, tá, vou melhorar, acho que enfim, é bem recente, mas para mim é um exemplo do quanto a gente tem conseguido alcançar, assim, as pessoas começarem a, por exemplo, ele fica assistindo Praça é Nossa, que tem umas piadas terríveis, assim, e aí até minha madrasta comentou que ela falou assim, ele falou, você ouviu, não sei o quê, e ela falou, não achei graça, você viu que o cara falou da mulher? Ele, nossa, realmente, não tinha visto por esse ângulo. Então ele tem começado a se questionar. Ô, Maia, eu não sei se é muito invasivo, se for tudo bem, você não precisa responder. Tá. Mas se não for, quem é o seu pai, de onde ele vem, assim, né? Tipo, Uhum. talvez, né, de maneira geral, explicar um pouquinho esse ponto de vista dele. E por que que você não tem o mesmo ponto de vista que ele, se você é filha dele, Uhum. sabe? Sim. Assim, a gente tem uma série de questões, mas acho que, assim, meu pai é um cara jovem, né, ele tem, não tem, tem 54 anos, e ele é um monte de coisas, ele é corretor de seguro de imóveis, é advogado, ele é assim, ele é um cara que ele mora em 1 milhão de lugares, ele é super dinâmico, ele vai lá, ele faz acontecer, ele se vira, e a gente sempre se confrontou muito porque ele tem essa coisa de, mas eu sou seu pai, eu tenho a última palavra, e nas todas as relações dele. E eu, tipo, não é bem assim não, porque eu, né, eu moro sozinha, eu me banco, então quem tem a última palavra na minha vida, no caso, sou eu. E, enfim, já até assim, o confronto final foi que a gente tava, ele decidiu que eu tinha que mudar de casa, e aí eu falei, tá bom. E aí eu mudei para onde eu quis. Ele falou, não, e aí a gente ficou sem se falar. Até ele perceber, ele voltou e falou assim: não, filha, você tem razão, você faz o que você quer da sua vida. Então, acho que é esse ponto de eu sou homem, mas. E daí, entendeu? Se ela se banca, ela faz as coisas dela ali, tudo. Quem sou eu para dizer onde ela vai morar ou não? Então, acho que é só esse ponto de desconstrução, assim. Mas é muito difícil, porque hoje em dia é fácil eu dizer que a gente está nesse ponto, porque eu cheguei num momento que eu podia falar, tipo, não, eu vou escolher. Nem todo mundo pode chegar nesse ponto de mostrar que vai escolher, de aceitar não falar por um tempo até que essa ficha caia e os dois consigam virar e falar assim: não, realmente é um preço muito alto a se pagar na nossa relação, a gente não se falar, então vamos achar um ponto de que os dois, né, conseguem entender o limite do outro. Nossa, que dor, né? Fico Né? imaginando mesmo, assim. É, acho que eu tive alguns rompimentos com a família ao longo do tempo, por motivos diferentes, mas de fato, assim, né? Perder contato é foda. Mas espera, então tá. Você falou de É. alguns meios que seu pai viveu aí, né? Pô, corretor, não Uhum. sei o que e tal, e normalmente meios mais conservadores e tal. E por que que, né? Qual foi a sua construção que te levou para um lugar diferente desse? Eu acho que eu sempre vivi mundos muito diferentes. Então, meu pai e minha mãe se separaram, eu era bem pequena, e assim, as famílias são totalmente diferentes. Eu cresci em colégio público, eu sempre estudei só escola pública, mas eu sempre soube que quando eu fosse fazer faculdade, eu ia poder, tipo, eu ia ter alguém para pagar minha faculdade. Então, era essa vida de escola pública, porém, num privilégio que eu não conhecia na época, eu não fazia ideia que ele existia, minha ficha foi cair depois, assim, na faculdade. Mas acho que exatamente por ter essa segurança em casa, mas ao mesmo tempo conviver com o outro lado da moeda, que não é que é coisa mais embaixo, sabe? Não é tão fácil assim, não é só falar, que é só estudar, que é só trabalhar, não. Porque tem gente que tá carregando o mundo nas costas ali, você não tá vendo. Tem gente que já na escola tinha 6 irmãos, então tinha 6 filhos de presente para cuidar. A pessoa sai da escola direto para cuidar dos irmãos. E aí você vai dizer que essa pessoa não quer estudar? Tipo, que escolha que ela tem, sabe? Eu acho que é um pouco disso. Eu tinha esse mundo, mas ao mesmo tempo eu convivia no outro. Eu entendo totalmente. Eu fiz escola pública também. Então, estamos muito junto nessa. Então, deixa eu ver, né, de novo, se eu conseguir pegar legal a sua resposta, né? Pergunta é, né, uma pessoa que reflete essas expectativas
e você realmente respondeu, mas talvez o oposto, né? Você respondeu espelhando o contrário, que é Exato. uma pessoa que não, definitivamente não te dava esse espaço, mas que ainda assim você tem esse laço afetivo, esse contato, esse Uhum. carinho, né? E que, olha que legal isso, né? Que legal. Enfim, olha como é legal a conclusão disso. Que no final das contas, os nossos laços afetivos e não abrir espaço para alguém, né, para outra pessoa que é tão protagonista da vida quanto você, no final das contas pode te levar a uma ruptura total, que você vai se arrepender, que não é Uhum. legal, né? E no final das contas as consequências emocionais disso podem ser tão terríveis ou piores do que as materiais, né? Caralho, que foda. Exato. E assim, é aquilo, assim, às vezes já tá todo mundo tão contaminado, a coisa tá tão assim, eu tô ali me sentindo tão calada há tantos anos, que a pessoa podia até estar falando um negócio que era bom pra mim. Só que eu não queria ouvir. Sabe? Não, quem vai escolher sou eu. Então, hoje em dia, a gente tá num ponto que os dois estão dando esse passo pra trás, tipo, tá, talvez deveria ter te escutado e tá, eu realmente não deveria ter dito o que você tinha pra fazer. Mas precisou dessa explosão pra gente colocar a casa no lugar. Puta que pariu, foda. Animal. É. Nossa, muito boa a resposta. Então, antes da gente continuar para a última pergunta, né, vou fazer aquele apelo para a galera que está assistindo, né, que está gostando do vídeo, curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal, ativa o sininho, manda para todo mundo que você conhece. Vamos fazer a mensagem chegar, a entrevista tá muito legal, tamo junto. Mai, Eu. última pergunta. Manda uma mensagem para os homens do mundo. Se você tivesse um megafone, né? Os homens cabaço, os homens legal, seu pai, todo mundo tá recebendo uma mensagem sua. O que você falaria para os homens do mundo? Cara, questiona, rebobina, volta, faz de novo, não tá certo, volta, faz de novo. Acho que tá todo mundo aprendendo, ninguém tá fazendo 100% certo. Eu tô aqui, daqui um ano eu posso olhar esse vídeo e falar: meu Deus, por que eu falei isso? Devia ter falado outra coisa. Acho que a gente muda o tempo todo e a ideia é que as pessoas entendam que as coisas mudam. Não é que, ai, na minha época era assim. Cara, não é sua época, é a época atual, vamos viver no contexto atual. Então, para mim, é muito assim, essa coisa, né, do machismo, tipo, mas as mulheres, tá bom, você acha que o homem que manda, que tem que dar a última palavra. Então, cara, a mulher que não saia de casa e fica ali preocupada só com qual que vai ser o almoço amanhã. Agora, o que aconteceu foi que a mulher ficou responsável pelas contas também, e o cara ainda quer falar o que ela tem que fazer, então vamos lá. Ou uma coisa ou outra. Se a mulher estiver disposta a aceitar essa condição de vou ficar em casa e você dita as regras, sucesso. Acho lindo, acho que é uma dinâmica que o combinado não sai caro para ninguém. Mas o que não dá é para a gente viver valores antigos com estruturas atuais. Se todo mundo vai sair de casa para trabalhar, todo mundo vai, né, ter que estudar pra caramba, então todo mundo tem voz e todo mundo merece ser ouvido também. Foda. Foda. Não, muito foda. Eu acho que, sim, muito legal. Eu não gosto de ficar falando muito para não contaminar as palavras, né, da pessoa que eu convido, assim. É muito isso mesmo, assim. Acho que no final das contas é engraçada essa relação, né, como existem muitas mulheres, né, que replicam um discurso que é autodestrutivo, né? Que é isso que você está falando, né? No final das contas, assim, a gente entende que existe uma estrutura, a gente sabe que a gente está inserido nela, mas claramente existe um movimento, né, de mudança e de libertação e tal, e ao mesmo tempo, né, principalmente nesse momento que a gente está vivendo no Brasil, existe também um momento inverso, né, de reacionarismo, de tentar manter as pessoas dentro de formas que elas não cabem mais, né? Então, puta que pariu, né? Exatamente. É muito. Exatamente. Mai, é um bagulho que é muito louco, assim, que é. Caralho, cada vez que eu converso com alguém, né? Igual eu tô conversando contigo agora, me faz realmente pensar coisas que eu não tava pensando, assim, sabe? Como é importante, né, a gente trazer pro nosso radar ponto de vistas que
que não estavam lá, né? Então imagina essa galera que não convive com gente que é diferente, né? Simplesmente não inclui o ponto de vista, né? Acha que a pessoa é coadjuvante da vida dela, em vez de ser protagonista da própria história. Exato. E é tudo muito louco. Bom, enfim. Uma mensagem final, Muito então, louco. mãe, pra uma despedida pra galera. Mais uma. Então, tchau. Acho que Tem é algum isso, jabá pra gente. você fazer? Algum Eu não tenho. projeto? Tá bom. Mas acho que é isso. Eu deixo esse apelo de realmente as pessoas. Acho que todo mundo que tá aqui no seu canal é porque tá de alguma forma. Sabe, já se questionou, já falou, poxa, o que eu posso fazer diferente? Mas acho que não só os homens, como as mulheres também a gente pode fazer diferente, não ficar ensinando os homens, mas dentro do nosso ciclo ali, o que a gente está propagando, o que a gente está falando, que está só fazendo com que as pessoas falem mais e mais da nossa aparência e que a gente é louca e etc, tudo aquilo que todo mundo já sabe. Uma série de estereótipos bizarros, né? Exato. Tentativas de colocar a mulherada dentro de caixinhas, né? O que a gente falou agora, de formas que não cabem mais. Exato. Mas, então é isso, ó. Obrigado demais, gente. Nossa senhora, muito obrigado pela participação. Nossa, que gostosa essa conversa. E, gente, obrigado por verem o vídeo. Espero que já tenham curtido, feito todo esse roteirinho. Tamo junto, até a próxima.